Abel Braga. Jogo onde, no momento do gol, já tinha 4,5. Agora, como você começou a pergunta, eu não concordo nada. Você falou que foi uma das melhores partidas do ano. Eu acho que o Flamengo fez uma partida inteligente, mas não fez uma grande partida. Eu acho que no jogo em si, o Vasco foi superior. Boa noite, professor. Parabéns pelo título. Chegando ao meio do ano, né, depois dessa vitória, todo mundo esperando que o Flamengo realmente reeditasse essas partidas boas. Hoje não aconteceu, mas aconteceu o título, né? 4-0 no placar agregado. Gostaria de saber de você o seguinte: já tem o Flamengo, você já tem um time titular, o time A, o time B, com Arrascaeta e com o Bruno Henrique, pode ser? Temos... Eu achava que tinha 92%, 93%, 95%. E hoje caiu um pouquinho. Por que caiu? Porque hoje aconteceu uma surpresa muito boa. Ou seja, na hora que eu coloquei o Diego para atacante, eu falei para o Leomir, eu vou colocar ele como atacante para ele flutuar, sair dos zagueiros. Imediatamente vou botar 2 caras rápidos pelo lado para fazer diagonal. Ao mesmo tempo que ele ficou flutuando, entrou o Vitinho de um lado e o Lincoln do outro. Então, isso é mais um problema. Então, já aumenta a dúvida. Porque eu sei que já é uma função do falso 9 que nós podemos usar. Então, vou te ser sincero, eu estou feliz, mas com certeza não vou dormir por causa da conquista. Vou dormir já preocupado com o jogo de quarta-feira, porque já joguei lá e sei como é que é. É a última chance que eles têm. E com o empate eles estão fora. Ontem fizeram um primeiro tempo muito ruim contra o Emelec. No segundo tempo muito bom. Pressionaram, viraram o jogo para 2-1. Então nós temos que ir com esse sentimento de saber que vai lá em cima. Não é o problema altitude. A altitude é só a velocidade da bola. Não vai abafar como abafou lá contra o São José. Mas vamos enfrentar um time que em casa é difícil de bater. Abel, à sua direita, por gentileza. Antes do jogo, se cogitou na possibilidade de escalação A, B. Houve essa dúvida ou foi truque para iludir o adversário? Não houve não, cara. O que houve foi que, sem querer, eu comecei a dar colete, porque nós vamos passar o treino agora para 3h30, que está escurecendo cedo. E eu já quis distribuir logo para começar o trabalho. E o pessoal, mas a imprensa não saiu ainda, tu já deu colete. Mas só tinha dado para 8. Aí eu botei os outros 2 no Vitinho e no Uribe, entendeu? Porque senão fica muito fácil. Eu fui jogar contra o Vasco hoje sem saber como o Vasco ia jogar. Sabíamos, inclusive, que eles iam fazer essa marcação alta e fizeram muito bem. O Alberto tem um mérito muito grande nisso. Sabia que esse é um jogo pegado. Conheço bem a garra do vascaíno. Os jogadores deram tudo. Nós fizemos um jogo muito mais inteligente do que um grande jogo. E nos deram contra-ataque no primeiro tempo algumas vezes, já podemos ter definido. Corremos demais com a bola, sem necessidade. Mas foi bom sofrer, que a gente vai usar isso aí como exemplo aí para quarta-feira. Abel, eu lembro na sua coletiva de chegada ao Flamengo, você falou que ia tentar, você pode até lembrar melhor, diagnosticar o que faltava ao time que sempre ia bem e acabava não conseguindo os grandes títulos. Claro que o Carioca não é exatamente o título que você mais espera, desde antes de chegar, você falou em Libertadores. Você conseguiu ter um certo diagnóstico do que o Flamengo ficava no meio do caminho às vezes? O que você encontrou já nesse período com o título Carioca aqui que você pode falar? Uma coisa que eu estou muito contente é que depois daquela derrota inesperada, né, Peñarol, antes já tinha ocorrido a derrota para o Fluminense aos 48 minutos e meio. O que eu escutei depois do jogo do Fluminense e escutei depois do jogo do Peñarol era que a equipe, ela sempre nesses jogos que precisava ganhar, ou, né, Peñarol nem precisava ganhar, bastava não perder. A gente mantinha os 3 pontos de diferença.
ela ia abaixo. E, para alegria minha, ela não foi abaixo. Ela cresceu, seguiu, depois veio a derrota do Penharol, não se entregou, voltou dentro da maior normalidade possível, sempre colocando uma alma muito grande, que isso o torcedor adora. Então nós estamos contentes. E é uma equipe que agora, eu acho que desde o primeiro jogo, eu senti isso contra o Ajax. Que foi o jogo que nós... Tu viu então o Ajax hoje, né? O pessoal pensava que era brincadeira. Com 6 meses nas pernas de trabalho, de treino, de jogo, e nós tínhamos 6 dias. Eu botei a equipe bem atrás, bem fechada, e nós sofremos muito, conseguimos empatar o jogo. Então isso aí é uma coisa que deixou de existir. Nós nunca mais vamos cruzar braços e deixar a coisa acontecer. Nós vamos tentar sempre fazer acontecer. É uma diferença muito grande, né? Abel. Tá, então, o início da entrevista, um bom pedaço da entrevista coletiva do técnico Abel Braga, técnico do Flamengo. A gente vai já ao vivo, já daqui a um segundinho ao vivo para o Maracanã. Quero só trazer uma informação aqui de público pagante e renda no Maracanã e em Itaquera, na Arena Corinthians, para comparação. No Maracanã, 47.997 pagantes, 2.150.000 de arrecadação, 2.150.000. Na Arena Corinthians, 46.480, 1.500 pagantes a menos, para uma renda superior a 5 milhões. Caramba! São mais de 3 milhões de diferença, 2,5 vezes a mais, com 1.000 pagantes a menos. É um desafio grande que Fluminense e Flamengo terão na administração do Maracanã. Isso aí tem que ser pensado também. Até que, nesse caso, é só o preço do ingresso, né? A gente não está nem falando de custo de estádio, nada disso. Maracanã também é um estádio mais caro do que a organização de um jogo na arena do Corinthians. Então isso já tem um peso, né, de partida. Segurança, luz, água e tudo mais. É, um estádio mais difícil de você fazer tudo o que eles chamam, né? Mas 3 milhões de diferença, cara? Um ingresso muito mais caro lá. Um ingresso carão lá em São Paulo, hein? E ainda assim o estádio estava tomado. Mas eu vi um estudo que a lotação dos principais times, só acho que 5 times só que são da Série A tem mais de 50%. Você tem uma margem grande para ter ingresso barato aí também, para ter uma ocupação maior. Mas o Maracanã é um estádio grande demais. Tanto que mesmo com um ingresso muito mais barato, não sei qual foi a carga para esse jogo especificamente, mas 1.500 pessoas só acima é pouca gente. Por um estádio muito maior do que a Arena Corinthians. Então tinha espaço vazio no Maracanã hoje. Cabe o quê? 70 mil lá no Maracanã. Tem uma diferença. Em seguida a gente vai com a cabine também, com o Luiz Carlos, com o Led, com toda a equipe. Vamos de melhores momentos, a gente vai falando daqui, daqui a pouquinho a gente coloca eles no papo para mostrar vários outros elementos dessa conquista do Flamengo. Eu achei legal o Abel falando sobre o despiste que ele fez de não dar o crédito. Eu não sabia o que. Muito bom. Não sabia como é que eles iam jogar. Então também fiz uma graça ali na hora de distribuir colete. Por isso que muita gente diz que o Flamengo treinou sem Everton Ribeiro e Gabigol no time titular. Rafa Escobar, o Flamengo fez bem planejamento para a próxima semana, contando esse jogo em Quito no meio de semana pela Libertadores, que é muito importante para a temporada do Flamengo, para a classificação para a próxima fase da Libertadores. A gente não tem como saber. Isso vai saber quarta-feira. Não pelo resultado. Não pelo resultado. Pela performance, pelo se os jogadores vão sustentar o jogo em Quito, ou não. Ele entrou exatamente com um time que deve vir a campo. Tudo bem, tem um Bruno Henrique, né? A princípio, saindo o Diego, talvez o Arrascaeta, aí é mais uma decisão pro Abel para quarta-feira. Mas não dá para saber se os jogadores vão sustentar, né? O tempo de recuperação é curto. Acho que o planejamento é jogar com o time B contra o Cruzeiro no Brasileiro. Na estreia do Brasileiro. Eu acho. Não, mas beleza. Em algum momento vai ter que... O problema é que esse é o jogo. Funcionar na quarta. No jogo de hoje, enquanto a gente acompanha os melhores momentos, Rafa Escobar, Gabigol foi bem demais, né? Mesmo estando em impedimento no primeiro lance. Pro Flamengo em si, eu acho que o Flamengo é nítido, assim. O Flamengo bolou a sua estratégia em cima de um jogo onde ele iniciou ganhando por 2-0. Então, assim, pôde especular muito mais, pôde esperar o Vasco muito mais e ainda teve, enfim, teve a competência de fazer um gol com bola parada com 15 minutos. A vantagem ficou ainda maior, um 3-0 construído, e o Vasco pouco poderia fazer. Eu não acho que o Vasco tenha feito um jogo ruim para o que era a possibilidade dentro da partida.
colocou uma equipe leve do meio para frente para pressionar a posse do Flamengo, para ser mais agressivo nessa retomada. Conseguiu isso em alguns momentos dentro do jogo, mas não o suficiente para tentar desequilibrar ou deixar o título em aberto, né? E acho que o título não estava em aberto pelo que foi o primeiro jogo. Foi uma distância muito maior do que a gente viu hoje. Já começou difícil demais, né? Aí um lance de impedimento que eu acho que o Bandeira não tem que esperar o VAR. Esse é o tipo de impedimento... Não precisava. Hoje bandeiras não trabalharam. Os bandeiras, dos dois lados erraram em lance. Trabalharam. Tem VAR, eu vou ficar com o braço duro. Esse não é um lance rapidíssimo, o passe é curto, Essa né? câmera não é nem do impedimento, você já vê nem nela. do impedimento a gente consegue ver. E é um passe curto, né? Quer dizer, é um grau de dificuldade, não é dos mais altos para o Bandeira. E também no lance que originou a falta do primeiro gol do Flamengo. Mas ainda falando de estratégia e tal, aliás, deixando a estratégia de lado, o time do Flamengo é melhor, né? Sim. É melhor e jogou os dois jogos. E aí fica difícil pro adversário. O Luiz Carlos Júnior já está ouvindo a gente agora, direto do Maracanã. Luiz, estamos acompanhando aqui os melhores momentos da partida. Já já a gente vai ver a carinha do Luiz, toda a equipe lá na cabine. O jogo foi decidido mesmo no primeiro jogo, aliás, o título no primeiro jogo, Luiz? Boa noite, Thiago. Alô, Rafa. Alô, Alex. Concordo com o Rafael. O Flamengo chegou com uma vantagem tão grande, com um time superior tecnicamente, aí administrou, você moldou o seu esquema de acordo com essa vantagem imensa. Olá, amigos. Grande Não Led. tem dúvida nenhuma. Só não concordo com o Escobar quando ele diz que o Flamengo é melhor que o Vasco. Eu não concordo, Escobar. É muito melhor. A diferença é muito grande, é abissal. Mas o Vasco fez um jogo hoje digno. Do tamanho que ele tem, da história que ele tem, pelo menos tem dignidade para tentar equilibrar o confronto. Até conseguiu em alguns momentos. Mas o massacre de domingo passado no Nilton Santos foi fatal para o Vasco. Porque hoje não houve massacre. Foi um massacre técnico e acabou se transformando durante toda a semana num massacre psicológico, né, Paulo Nunes? Boa noite. O Flamengo comandou a partida, né? O Flamengo deu o ritmo, ditou o ritmo do jogo, esperou o Vasco, né, para ter espaço no contra-ataque. O Flamengo joga muito em cima desse contra-ataque, especialmente com o Gabriel. Só que hoje ele estava com tanta ansiedade para fazer o gol que o atrapalhou muito. Ele queria ser artilheiro. Toda hora ele estava impedido. Toda hora ele estava se colocando em impedimento. Mas o Flamengo é muito melhor, muito superior e na questão de qualidade, na questão de saída de bola, a diferença é muito gritante. Só que o Vasco hoje mostrou pelo menos vontade para enfrentar o Flamengo. Pois é, o René salvou uma bola do Pikachu quando estava 1-0. E teve a defesa incrível do Diego Alves na conclusão do Max. Foi a melhor conclusão do Max Lopes no campeonato inteiro. E aquilo o Diego Alves fez aquela defesa. E não é nem uma defesa, né, Led? É um gol, né? Porque uma defesa daquela... É o gol do goleiro. Exatamente. A gente tá vendo umas imagens... Luiz, fala, Thiago. A gente tá vendo alguns lances de ataque em que aparece o Gabigol sempre com muita liberdade para receber a bola. O Vasco deixou o Gabigol com espaço ou o Gabigol encontrou esse espaço? O Paulo Nunes colocou durante a transmissão o seguinte, Thiago, que o Gabigol acha esses espaços. Parece que ele está sempre livre, mas isso é a inteligência que ele tem como atacante, a leitura de jogo, e ele dá a oportunidade do passe. Então, para ele, parece que ele tá desmarcado, mas não é. Ele se desmarca com a movimentação e com a sua qualidade. E contando também com a atuação horrível do Raul Cáceres. O Paraguai deu uma avenida por... Ele jogou 45 minutos ali, só, ele jogou... Ele não Luiz, mais, no tempo. Foi muito mal para no jogo, vocês. Thiago, o Paraguai. Sim. Só um instante que vai começar a entrevista coletiva do presidente do Vasco. Como não tem entrevista do Valentim, vamos prestar atenção, ver se tem novidade no comando do Vasco. A gente vem aqui comunicar, né, numa decisão que tomamos nesse momento, conversamos com o treinador, com o Alberto Valentim, e ele não segue no comando técnico do clube. A gente acabou de ter uma conversa com ele, né, o presidente e a direção, e quarta-feira para o jogo contra o Santos, Marcos Valadares, treinador do Sub-20, vai dirigir a equipe, auxiliado pelo Ramon Menezes, que é o nosso auxiliar técnico permanente. Agradecemos aqui profundamente a correção com que o Alberto trabalhou à frente do Vasco todo esse período, né, sua condução da equipe, do elenco, o caráter que ele demonstrou, a dedicação e o respeito que ele teve pela Cruz de Malta, pelo Vasco da Gama. Desejamos muito sucesso a ele e vamos seguir a nossa luta. Então, é o Alexandre Faria, diretor de futebol do Vasco da Gama, mais ou menos cantada essa bola, né? Se esperava a dúvida de quem estava acompanhando de perto o Vasco da Gama, Luiz, Lédio, Paulo, Rafa, Escobar, amigos, era se seria hoje ou quarta-feira, porque também é um jogo dificílimo de reverter o resultado. Mas eu interrompi o raciocínio do Lédio, perdão, Lédio, vamos retomar em cima dessa nova realidade do Vasco da Gama agora, de começar
um campeonato brasileiro sem saber quem será seu treinador. Na verdade, é um jogo quarta-feira importantíssimo, sem Copa do Brasil. Contra o Santos. Quarta-feira contra o Santos, Copa do Brasil. A semana é terrível, independentemente de quem vai ser o treinador. É quarta-feira contra o Santos, precisando reverter uma vantagem do Santos de 2-0 na Copa do Brasil. E estreia domingo, simplesmente na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. É o que a semana oferece para os vascaínos, para o time do Vasco e para o futuro treinador. Não é mole não, Thiago. Agora, eu acho que o trabalho não estava mais rendendo. Eu acho que o Alberto foi um bom treinador para o Vasco. O Vasco foi competitivo até metade da Taça Rio, mas depois a queda foi muito grande. E a forma como o Vasco foi batido no primeiro jogo da final e contra o Santos na Vila Belmiro selaram a vida do Alberto Valentim no Vasco. Girando aqui no Troca de Passes, Bruno Cortes. Sai só o Valentim. Embora entenda que o trabalho dele tenha sido muito bom, que ele tem realizado um bom trabalho à frente da equipe, a situação, a pressão que tem sido feita sobre o treinador é muito grande. Enquanto a pressão vinha só na direção, nós optamos por manter o treinador, mas a partir do momento que a gente entendeu que essa pressão começa a repercutir na equipe, com a proximidade do Campeonato Carioca, conversamos com o treinador que entendeu perfeitamente a nossa posição e optamos então por mudanças. Presidente, daqui a 3 dias tem jogo decisivo com o Santos, Copa do Brasil. O Vasco vai de técnico interino? O Vasco deve ser dirigido nesses jogos iniciais pelo Marcos Valadares junto com o Ramon como auxiliar técnico. O que levou o Vasco a demitir o Valentim, na sua opinião? Exatamente isso, a partir do momento que existe uma pressão muito grande, né, que de certa forma até põe em risco a integridade do treinador, e a partir do momento que a gente começou a entender que essa pressão começou a atingir os jogadores. Enquanto a pressão era só em cima da direção, nós mantivemos, entendendo que o trabalho que ele tem feito é um trabalho muito bom. Conversa, como ele recebeu essa informação? O Valentim é experiente, né? Embora seja um jovem treinador, mas é um ex-atleta, conhece bem disso, é um profissional muito inteligente, entendeu perfeitamente a posição, obviamente que lamentou, né? Fica triste por sair. Nós também da direção entendemos dessa maneira, na nossa opinião, o treinador é um excelente treinador e, como eu digo, tem feito um bom trabalho, mas lamentavelmente a paciência da torcida não é a que a gente deseja. É natural que a torcida queira resultados imediatos e a partir do momento que isso começa a comprometer, a proximidade com um jogo muito importante contra o Santos e o início do Brasileiro foi o que pesou na nossa decisão. Tá aí o presidente do Vasco, então, Alexandre Campelo, Luiz Carlos Júnior, o Valentim, que saiu logo depois do vestiário, já saiu aqui para direção contrária à sala de entrevista coletiva, o que já deixou no ar que isso aconteceria, né? Obrigado, Bruno. Agora, o presidente diz nos próximos jogos. Marcos próximas Valadares, rodadas. Plural, né? Só identificando. Marcos Valadares é o técnico da equipe de Júnior. Ramon Menezes, assistente. Que jogou a final da Taça São Paulo, e Ramon Menezes, campeão da Libertadores pelo Vasco, campeão brasileiro, que hoje é auxiliar técnico fixo da comissão técnica fixa do Vasco. Eu só acho que pelo menos para o jogo contra o Atlético Paranaense, o treinador já tem que estar contratado trabalhando, a não ser que ele vá optar por um dos dois. Agora, não sei, acho que não é o caso ainda do Marcos Valadares. Luxemburgo foi um nome que surgiu na última semana, o que vocês pensam? Primeiro eu acho que já foi um erro, né? Na minha opinião, a saída do Valentim, assim, para um jogo tão importante que tem agora na frente. Quarta-feira. Eu acho que depois desse jogo, acho que teria mais uma oportunidade para ele. Porque fez um trabalho excelente no começo, depois teve vários problemas, né, extra-campo, né, fora, não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro os problemas, isso atrapalhou bastante, como pagamento de salários, problemas com jogadores, enfim, mas foi a escolha. Eu acho que o Vanderlei é um nome muito forte. Muito bem, o Vasco perde o título, perde o treinador também. Eu acho o seguinte, não sei se o Rafa concorda comigo, o próprio Escobar e o Thiago. Agora, se não for um nome de consenso, um nome definitivo para assumir o técnico do Vasco, eu acho que talvez o Marcos Valadares, que é um treinador que trabalha bem com a base, conhece os jogadores da base, tem muitos jogadores da base para subir, pode ser uma opção.
Não, o que é consenso no Vasco da Gama? Tem que ser um técnico definitivo, aquele técnico que ninguém conteste. Será que o Vasco vai achar esse técnico no mercado? Não me parece que seja o Luxemburgo no momento. Ó, a temporada da Premier League tá terminando. O Pep Guardiola, de repente, está aí, não renova. O que a gente tem que trazer para o Brasil, a gente falou sobre isso aqui essa semana, a entrevista do Klopp falando sobre o futebol brasileiro. Tem que trazer a ideia, não precisa nem trazer o nome, traz a ideia e está tudo bem. Você não vai nunca se aproximar da excelência, e a excelência não é perfeição tocando o trabalho desse jeito. Porque não vai ter nome de consenso. Então o próximo Valentim é o próximo escolhido. E daqui a 3, 4 meses, o torcedor vai se sentindo o direito de pressionar, fazer a mesma situação, produzir a mesma situação que produziu agora e forçar a saída de um novo treinador. Ou a gente acha que o Vasco vai brigar lá em cima no Brasileiro? Eu quero voltar para a festa do Flamengo, tem várias mais legais para a gente mostrar e comentar. Eu queria só uma palavrinha rápida, Escobar, sobre essa questão do presidente falar da pressão. A gente ouviu falar sobre ameaças, a gente vê as imagens de embarque e desembarque, tudo isso pesa, isso tem que ser levado em consideração também. Mas é muito ruim que um grupo que faz algo criminoso, que é ameaçar a integridade física do presidente, do treinador, de sabe sei lá quem mais, comande decisões tão importantes para o futebol. Só se justificaria se o Alberto Valentim procurasse a direção do clube e dissesse, não, isso aqui passou dos limites, eu não estou aguentando, quero ir embora. Não me parece que foi o que aconteceu, né? E o que o Vasco esperava, né? O que a direção do Vasco esperava? Passar por cima do Flamengo na final do Campeonato Carioca? A realidade hoje, ela é clara, o time do Flamengo é melhor do que o do Vasco. Paulo Nunes lembrou bem, ambiente difícil, crise no vestiário, salário atrasado, aí um adversário superior, pega o Santos fora tendo perdido a primeira partida na final, quer dizer, é muito difícil para ele. Eu daria mais um tempo, eu não sou purista de negócio de, não pode demitir também não sou não, também não tem que manter se não está funcionando. Exemplo, o Zé Ricardo foi mandado embora, acho que justamente, foi uma... Não estava funcionando. Não estava funcionando, o teve 11 dias para treinar e o time jogou mal, aí não dá. Escobar, a gente vai voltar. Para insistir. Daqui a pouco a gente vai voltar com várias imagens muito legais da festa no Maracanã, mostrar esse momento de lua de mel entre o time e a arquibancada. Mas por enquanto eu vou me despedir do Luiz, do Lédio, do Paulo. Grande abraço para vocês. Legal, Flamengo 35 vezes campeão carioca, abriu um pouquinho mais do Fluminense. Boa noite, galera. Valeu. Abraço, amigos. Olha, só para fechar, depois do que o torcedor do Vasco viu domingo passado contra o Flamengo e contra o Santos na Vila, eu também teria trocado agora. Valeu, Paulo, Lédio, Luiz. Abração para os amigos.